Oi, gente, tudo bem? Outra vez aqui. Se você está aqui no canal, ou é porque você gosta de ler, gosta de filmes, gosta de séries e quer envelhecer melhor, né? A gente quer envelhecer melhor. Aí me perguntam assim: envelhecer? Quem é que quer envelhecer? Quem tem a oportunidade de viver até o envelhecimento, né? Porque é um privilégio. Então, vamos aproveitar o privilégio e envelhecer bem. Como é que a gente envelhece bem? Dando oportunidades para a gente. Ler, ver filmes, séries. A leitura é uma coisa que vai te dar um exercício de memória incrível. Vai te a sua atenção vai ser aprimorada. É um exercício mental maravilhoso que você precisa fazer. Vem ler comigo, a gente tem o clube de leitura. A gente tem o clube de leitura que não só incentiva você a ler, mas ele também te dá o contato social, porque a gente se encontra, a gente toma um café e a gente tem o contato social que é muito importante. A gente não pode perder isso, tá bom? Hoje eu trouxe uma pessoa, a Clovieira, que além de ter duas atividades paralelas, uma que ela fala que é por paixão e outra por propósito, ela se transformou também, como eu. Eu não me transformei tantas vezes, eu fui fono, eu trabalhei com moda e agora trabalho com leitura. Então ela vai contar um pouquinho dela, da trajetória dela. Vamos lá? Como é que foi a tua trajetória, a tua transformação, Clô? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui conversando com você, Ah, é uma Daisy. É, delícia. é sempre bom falar um pouco sobre o nosso propósito também, né? E como eu estava falando para você, né? Eu venho de uma área de tecnologia, né? Eu sou formada em análise de sistemas, fiz básico de matemática, trabalhei 10 anos com tecnologia. E aí eu brinco que eu resolvi ser feliz, né? É Aí verdade, porque eu exatas, para mim, trabalhei em multinacional, praticamente medicina, né? Porque trabalhava com suporte técnico, era acordado de madrugada, vieram os filhos, enfim, né? Aquela coisa de mãe, né? A gente está sempre era querendo. suporte técnico de hospital. Não, suporte técnico em tecnologia mesmo, Ah, em de uma tecno... Ah, multinacional, de uma empresa voltada à tecnologia, mas né? nada pode É. parar, né? Então, e aí, às vezes, como eu trabalhava com banco de dados, realmente não podia parar. Então, às vezes era acordado de madrugada, né? E fica difícil quando você é mãe, tem filho pequeno. E aí eu resolvi mudar de área, né? E fui para uma área realmente totalmente diferente, porque é a área da criatividade, né? Eu saí de uma área que é de raciocínio lógico puro e fui para uma área de Em que idade você criatividade. fez isso? Ah, eu já estava com 30 e poucos anos, 37 anos por aí. Eu resolvi ter mais tempo para os meus filhos. E aí fui fazer um curso de design de interiores a partir de um momento que eu fiz uma reforma no meu apartamento. Eu me apaixonei por isso. E aí fiz o curso, né? Trabalho com isso até hoje, né? Fiz um curso dessa parte de design de interiores, comecei a trabalhar. Na verdade, por conta de muitas mudanças que eu tive também, né, em função do trabalho do meu marido, eu acabei mudando de área para poder desenvolver um outro lado, que é o lado da criatividade, que eu acho que é uma coisa que ia me dar prazer e realmente foi o que aconteceu. Já trabalho com isso já há uns 15 anos, e aí. É bom que a gente pontue que não é fácil, né? A Não, transformação a gente vai, mas ela demora um pouquinho para é ela que vir completamente para a gente, né? eu acho que tem um pouco de histórico familiar, né? Meus pais são portugueses, meu pai veio para cá no pós-guerra. Eu sou a filha caçula de quatro, né? E a gente sempre ouviu do meu pai que a gente deveria estar no local que fosse bom para a gente, que a gente fosse desenvolver, né? Então, além das mudanças que eu tive na minha vida, né? Sempre dentro do Brasil, mas mudei de estado, enfim. Essa coisa da mudança nunca me causou assim muito medo. Eu não tenho problema de me reinventar se eu achar que é melhor, Eu sabe? também não tenho medo, mas é que às vezes as pessoas ficam esperando que a gente acaba um ciclo e começa o outro,
e que é facinho, facinho. Não é facinho, Não, né? não é. Até porque eu sou taurina, né? É, Taurino quer ver o ciclo completar. é. Mas essa transição da tecnologia para a área de design não foi uma coisa muito imediata, né? Na verdade, assim, lógico, né? Eu passei uns 5 anos ainda vendo o que eu ia fazer. Eu mudei para São Paulo, sou do Rio, mudei para São Paulo. Então, não foi uma coisa imediata realmente. Eu fui tentando descobrir o que eu gostaria de Você teve fazer que e trabalhar com as duas descobri. coisas? Não. Não, naquele momento não. Eu realmente saí da área de Fechou tecnologia, e fechei começou. por conta de mudança também, e aí me descobri nessa área de designer, né? E aí passou-se o tempo, por uma questão de familiar, né? A minha mãe teve depressão aos 80 anos, e aquilo foi muito marcante para mim, para minha família. A minha mãe, graças a Deus, é viva até hoje, né? Ela está com 91, mas aquilo mexeu muito comigo no sentido de eu começar a me questionar. Primeiro, eu comecei a me questionar do tipo, o que minha mãe fez de errado? E eu vi que tinha muita coisa assim que ela deixou de fazer no envelhecimento, É. sabe? Eu comecei a perceber que ela não socializou com ninguém, ela vivia muito em função da casa, do marido. É uma geração também, né? Que é aquela coisa, o papel dela de mãe, ela praticamente tinha cumprido, porque já estavam todos Todos casados, criados, fora né? de casa. E acaba. E o papel dela que ela estava exercendo naquele momento era só de mulher, só de esposa. Então, ela vivia em função disso, né? Da casa e também muito Do marido. religiosa e também para a igreja. Mas ela não se dava, assim, o direito de visitar de ter uma amiga, sabe? De sair, de procurar novas coisas para fazer, sabe? Assim, não tinha estímulo para fazer Não outras tinha a vida coisas. social. E ficava da casa, enfim. E É, ela não tinha nenhum hobby, nada. Nada, nada. Uma Não, ela pintura. fazia até o crochêzinho dela, mas aí ficava muito na TV, ficou muito acomodada. Meu pai trabalhou até falecer, então assim, ela ficava muito sozinha durante o dia. E como ela não tinha esse suporte que muitas vezes uma amiga pode dar, né, na socialização pode dar, que é super importante, a gente hoje sabe disso, né? Claro. Ela não teve. Então, assim, aquilo foi um questionamento para mim de como eu gostaria de envelhecer, como eu não gostaria de envelhecer e o que, que eu poderia fazer para mim e para outras pessoas, né, que não caíssem nessa mesma cilada, vamos dizer assim, Rotina. nessa mesma rotina, né? Então, e na época até fui pesquisando, né? Eu assisti uma palestra do Alexandre Kalash, que hoje é uma referência, né, nessa parte de longevidade. E ele realmente chamou atenção para o envelhecimento da população brasileira. A gente sabe que hoje tem 15% da nossa população é 60 mais. É. E essa pirâmide está invertendo muito rapidamente, né? De 30 anos para cá mudou muito. E aí eu comecei a saber, liguei o Beat, né? Eu de tecnologia eu liguei o Beat. Então eu falei assim, nossa, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque eu também quero chegar bem quando eu chegar aos meus 60, né? E aí eu criei um site, né, uma plataforma voltada para o envelhecimento positivo, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu Essa é a digo sua atividade com propósito, propósito. exatamente. Então, eu digo que, na verdade, foi uma coisa que acendeu também em função. Eu acho que tudo é um amadurecimento, né? Então, veio com a minha mãe, aí veio com a palestra do Kalash, e aí eu comecei a pensar numa forma assim De ajudar as para mulheres, né? ajudar, não só mulheres, na verdade, assim, é que a maioria das pessoas, das mulheres, né, as mulheres normalmente é que se Se dão mais preocupam essa, né, mais. essa oportunidade, né? O homem, eu acho que não todos, claro, mas a grande maioria se acomoda um pouco, né, quando chega na aposentadoria, né, que a gente chama, né? Mas a mulher ela se dá mais essa. É. Eu acho que tudo é uma vivência, né? Eu tenho uma experiência diferente na minha vida. A minha mãe morreu no ano passado com 99 anos, cabeça excelente, porque lia vorazmente. Ela lia muito, ela jogava no iPad, e então a cabeça dela era ótima. E ela Uhum, morreu assim, morreu porque cansou. Cansou uhum. porque 99. 99 é puxado, É. né? E eu tenho a minha sogra que fazia exercícios físicos, que também é importante, mas que teve um tombo e que aí não pôde mais fazer exercícios físicos e ficou com toda o resto, com a locomoção comprometida, a independência
comprometida e hoje ela está bem envelhecida, muito antes da minha mãe, né? Então, é importante que esses exercícios, mesmo o exercício físico, o exercício mental, seja feito até o fim, né? E com prazer, né? Que a leitura, ela poderia ter tirado a sua mãe da depressão, por exemplo, porque o livro é companheiro, né? Você entra nas histórias, analisa os personagens. Às vezes, os personagens trazem o que a gente precisa para a nossa vida, né? Os problemas deles, a gente pode se identificar com eles. Então, eu acho que é bem importante. Hoje, a nossa geração, eu sou mais velha que você, vou fazer 66 anos no mês que vem, mas a gente é chamada de geração sanduíche, né? Porque a gente tem que auxiliar os filhos, muitas vezes com os netos, e os pais, que também ficam, a gente tem essas duas dependências, né? Que você acha sobre isso? Como que é a tua relação com isso? Você tem a sua mãe, você tem os filhos também? Já tem neto, alguma coisa? Não. Meus filhos não casaram ainda. Eu tenho um de 26, outro que vai fazer um de 27, um que vai fazer 29. Meus... Mas eu passei por isso até, porque como eu sou a última de 4, né? Então, assim, eu já vivenciei essa questão de Você cuidar. Você tem porona também? Não. Não, mas meus pais tiveram filhos mais velhos, né? Até para a época, eu né? Eu sou temporã. Então, quando eu nasci, a minha mãe já tinha 36, meu pai 41, né? Então, assim, por isso que eu digo que eu vivi isso também com meu pai. Volta e meia tinha que sair de São Paulo e cuidar dele, né? No Rio, enfim, ajudar. Fui a Portugal uma vez que ele caiu lá, enfim. Já vivenciei isso. Não tenho neto ainda para ter essa experiência de como foi, né? E os filhos agora estão independentes, né? E os filhos são independentes. Então, eu estou Eles naquela voltam fase... depois um pouquinho nessa dependência, porque a gente precisa dar uma ajudadinha, né? Então, eu estou naquela fase gostosa de que você, né? Você tem um tempo para você se dedicar, né? Para você. Então, assim, sou muito família também, então acho super importante esse contato mesmo, né? Tanto com a minha mãe, que ainda é viva e que não mora aqui, mas, enfim, com os meus filhos, mesmo que não morem mais comigo. Então, essa relação, eu acho, esse cuidado que a gente tem a vida inteira, né? Porque é filha para sempre também, e os pais também, né? Cuidaram da gente. Então, é legal que a gente cuide também, né? E com respeito, né? Com respeito. Verdade, né? É verdade. A gente sabe que você não tem os 60. Por que é 60 a mais? Então, porque na época que eu pensei nisso, eu pensei justamente para quem estava chegando como eu, né? Eu fiz 57, né? Então, eu comecei é como se fosse um planejamento para chegar, que eu não gosto muito de usar esse termo de terceira idade, eu gosto mais de maturidade, né? A gente vai... não gosto dessa terceira idade. Muito menos melhor idade, né? Porque eu sou realista, a gente tem que ser realista, né? Não é melhor, mas assim, é uma outra fase da vida, né? Então, os 60, na verdade, foi pensando nessa virada, né? Porque é um conceito, né? O que a gente tem até pouco tempo atrás, a gente tinha esse conceito: 60 é porque você atingiu a terceira idade. Está no outro ciclo. Então é mais por isso. Mas, assim, os seguidores, por conta de oferecer várias coisas, né, na plataforma, 45, 50 a mais, porque hoje não tem essa diferença, né? Um número só, né? Então, o que é interessante para quem tem 50 é interessante para quem tem 60, quem tem 70, não tem mais essa diferença, né? É verdade, eu tenho 66 e me sinto com 40. Tentando fazer coisas novas todos os dias. Isso é tão bom, isso é ótimo. O que você propõe na sua plataforma? Que tipo de eventos? Então, até o que você falou no início, né, vai bem de encontro àquilo que eu planejei, né, porque eu acho que você tem A gente se conheceu num evento literário. Isso, foi o Degustação Cultural, né, que foi uma das coisas que eu organizei também. Além disso, a gente tem... que, na verdade, o objetivo principal da plataforma é isso que você falou, manter a pessoa sempre estimulada, instigada, sempre querendo novos objetivos, querer aprender coisas novas, e o livro entra muito nisso, né? Assim, claro. E o livro pode ser tanto uma inspiração, né, para você
De repente, até quem está pensando em empreender, né? Você pode ter os insights ali do livro, né? Quanto, dependendo, né, do tema, enfim, quanto para reflexões. Então, isso é uma gama tão vasta, né? O livro é uma viagem, na verdade, né? Ah, Quando é. você Eu encontra... falo que é ver o mundo por vários olhares, né? É, Que você pode ter tantos autores, tantas histórias, tantas coisas, e você se completa, né? Tem conhecimento. é verdade. E então, nessa área também cultural, história da arte, a gente sempre busca isso mesmo, né? Para as pessoas estarem sempre assim, atentas também, né? Porque a gente incentiva muito tanto o desenvolvimento, não desenvolvimento, mas o estímulo mental, físico também, atividade física, que é super importante. Todos os pilares que a gente entende como um bom envelhecimento, né? Para você ter um envelhecimento saudável, ativo, em todos os níveis, né? É o que a gente propõe ali na plataforma. Então, é um pouco disso que você falou em termos de livro, a gente leva para áreas cultural, de viagens, tudo que Aquele degustação estimula. foi o primeiro, ainda não O ouvi. degustação cultural, sim, foi o primeiro, mas a gente tem vários cursos de história da arte online, a gente tem eventos presenciais também. Então, são 5 pilares, né, na Eu fiquei plataforma, né? curiosa porque eu vi alguma coisa de yoga facial. Tá. Tem yoga facial, segunda Ah, e quarta online. é? E Já como que isso é isso? começou na Conta aí. pandemia. Que acontece? Eu tinha lançado a plataforma em 2018, 2019 nós começamos fazendo eventos presenciais aqui em São Paulo, aí veio a pandemia. E o meu público, né, era o público que mais estava isolado. E eu comecei a pensar sempre, né, o que eu posso fazer para ajudar? Eu não quero fazer live no Instagram, porque ninguém vai se ver, ninguém vai interagir. E eu sempre privilegiei muitas conexões, né? E aí eu fui logo para o Zoom. Então eu chamei especialistas, eu chamei um psiquiatra para falar do que poderia vir de bom depois da pandemia, chamei uma dermatologista, ginecologista, pessoas ligadas à atividade física, fiz viagens virtuais. Então, assim, o Zoom começou a ficar muito ativo para mim. Comecei a fazer yoga facial, né? Chamei uma instrutora de yoga facial, a gente começou a fazer, vai até hoje, ninguém quer largar, porque todo mundo adora, segunda e quarta E o sempre. que é essa yoga facial? É Porque o para. músculo, os músculos da face também precisam se exercitar, não é só do corpo, né? A gente não Ah, se dá conta disso, né? Então você melhora a tonicidade da pele com os exercícios que você tem que fazer com uma certa disciplina, né? Então, quem começou lá atrás, tá até hoje, assim, toda segunda e quarta com uma moça que é super entendida, sempre pesquisa sobre isso. E é interessante porque a minha sogra está fazendo fisioterapia facial. Ela teve uma paralisia, né, uma parte do rosto. E muito exercício que ela está fazendo, a gente faz no yoga facial. Porque é músculo, né? Tem músculo aqui também, né? Então você precisa também exercitar. e esses eventos como são? Eles são gratuitos, são pagos? Depende. Por exemplo, essa semana a gente tem um evento gratuito numa loja aqui em Moema, mas quando é curso, quando encontro como degustação cultural é pago, né? Porque a gente também tem profissionais ali atuando, né? É verdade. Então, a Tinha gente... uma mediadora, né? Isso. Então, assim, eu procuro sempre oferecer tanto gratuito quanto pago, né? Então, os cursos de História da Arte também são pagos. E a yoga? A yoga é pago, né? Toda Aí, segunda e quarta. toda segunda É e uma quarta e a hora por pessoa dia. É. paga por mês. É R$ 120, na verdade, 8 aulas. É por ciclo, né? Ah, eu vou querer fazer isso aí, hein? Não, é super barato, assim, e ela é ótima e dá muita dica também, inclusive cremes naturais, sabe? Você fazer em casa. Ela vai muito para a linha natural, assim, né? Então é muito bacana. Isso aí faz parte do envelhecer melhor, né? Se cuidar, né? Eu acho que é se cuidar mesmo. Nossa, É. muito bom. Você falou um pouquinho, acho que ou eu vi no teu Instagram, você faz viagem física também, viagens físicas. Sim, a gente já foi para Guaspari, né? A gente ia fazer uma viagem para a Itália, aí veio a guerra, né, da Ucrânia, as pessoas ficaram com medo. Não é vamos dizer, o objetivo principal da plataforma, mas é um dos eventos, né? Uma das coisas que a gente oferece, sim, viagem. Ah, é muito legal, É. né? Porque isso faz a sociabilização também, né? Isso. Elas todas vão se conhecendo aos poucos, por exemplo, no Zoom.
Elas se conhecem? Sim, e é muito interessante, né? Porque imagina, né? Esse curso de yoga facial, a gente está com 3 anos já, né? Quantas E pessoas participam? vai variando um pouco, mas fixa mesmo tem 12, né? Então, assim, elas vão se conhecendo e uma delas eu conheci até pessoalmente no Degustação Cultural, depois de 3 anos não Ah, conhecia a é? Sueli. Então, assim, é bacana isso, né? A gente vai ter um evento amanhã também presencial, que uma delas também vai, que eu não conheço. Então, Que é nessa loja. nessa loja. A gente fez uma vez também uma exposição beneficente, porque a gente teve muito tempo o Clube do Desenho na plataforma, né? E a produção que elas fizeram, elas quiseram fazer uma exposição beneficente no final do ano passado. Clube do Clube Desenho? do Desenho, Nossa, que legal, eu ia é. adorar. Você sabe Então, que eu isso tudo fiz. são estímulos, né, que a gente Não, provoca, né? eu fiz um curso de desenho muito legal, o Dalton De Luca, muito Hum, legal, que é na Vila Madalena, muito legal. Desenho também é uma coisa muito estimulante, né? pintura, Inspiradora. né? Tudo isso Oi. acho que mexe, né, com a criatividade, você desenvolve, né? Mantém funcionando, E né? esse clube de desenho existe? Não, esse já não tem mais. Esse já finalizou. Hum. A gente ficou com ele também uns 2 anos e pouco durante toda a pandemia, né? Ah. E esse evento amanhã, do que se trata? O evento amanhã é numa loja, né, da Antonina Que ela Contemporânea. tem acessórios. Eu adoro ela. Sim, É. acessórios, né? Então ela vai aproveitar a Marluce, né, que é a proprietária, né, da marca. Ela vai apresentar formas de Amarração de amarração de lenço? lenço, que todo mundo Ah, adora, todo mundo curte, né? ah. E ela é super simpática, ela aparece muito em vídeo, né? Tem quase 700 mil seguidores. Então, assim, ela vai apresentar e a designer de joias dela vai falar sobre o significado das pedras. É Vai ser bem bem legal. E interessante. na quinta-feira a gente também E tem um você tem curso. controle da adesão? Como que é? Muitas pessoas Então, vão? normalmente, o que eu peço, né, para as pessoas se inscreverem, né? Mas como é um evento aberto, não dá para saber, né? Porque nem todo mundo se inscreve, porque a gente pede para se inscrever para ter uma noção, porque é uma loja, então não cabe tanta Mas não tem gente, né? vaga limitada, nada. Não, Então a gente pede para se inscrever através do celular, né, do WhatsApp, mas nem todo mundo se inscreve, né? Tem gente que aparece lá direto. Então, assim, só para a gente tentar ter um controle, porque é uma loja. Eu tenho É, compromisso, mas vou tentar é, ir. Vou tentar ir porque eu acho que vai ser muito é legal. muito legal. Gente, a Clo, ela tá no Instagram com arroba 60 mais underline oficial, Oficiais. né? Você tá mais em alguma outra plataforma? Sim, Facebook, arroba 60 mais, tô no YouTube também, 60 mais oficial, Ah, tem tem um YouTube canal, também? Ah, que legal. tem algumas entrevistas lá super bacanas também, né, que a gente tem o Conte Sua História, né, que eu te falei, né, que Quero ir sempre, contar a minha. então, já te convidei, porque ali a ideia é realmente colocar histórias inspiradoras, né, e eu acho que a sua também, né, por reinvenção, por tanta, Nossa, me né, transformei e me reinventei Ex- várias vezes. exatamente, essa é a ideia. Inclusive durante a É. moda. Foi muita reinvenção. Então, você tem todo o perfil para estar lá no Conto Ai, Sua História. E tem o site, né? O blog, que é o 60mais.com.br. tá. E os assuntos são muito legais, né? É, Porque você fala de doenças, de envelhecimento, de diagnóstico precoce, que é muito importante. A gente tem que estar sempre atento, né? Aos nossos esquecimentos. Gente, eu queria te agradecer por você ter vindo. Foi eu que muito agradeço. legal. E quem tá e ficou aí até o final, assina o canal, comenta, curte e até a próxima, gente. E eu tô no Instagram, @DaisyGouveia Oficial. Me segue lá que também tem bastante dica. Beijo. Obrigada, obrigada. Viu?